Olá, amigos. Eu sou o Solomar Huckenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, utilidade pública, prestação de serviço e informação. Informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado é um trabalhador como você, cidadão. Dirigente sindical, diretor do Sindinel, Sindicato dos Eletricitários de Curitiba. Luiz Eduardo Reis Nunes. Vale a pena você conferir o seu trabalho e a sua preocupação por um Brasil melhor. Assistam na sequência. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é um trabalhador como você. Luiz Eduardo Reis Nunes, sindicalista, diretor do Sindinel, o Sindicato dos Eletricitários de Curitiba. E é importante de bater um papo onde você pode fazer uma análise do que é o trabalho sindical, do que é a preocupação de um sindicalista com você, cidadão. Seja bem-vindo, Eduardo, ao nosso programa e tenho certeza que vamos poder levar um pouco de esclarecimento àqueles que nos assistem. De imediato, Luiz Eduardo, eu gostaria que você falasse como é o tratamento que as empresas vêm dedicando aos sindicalistas. Existe um respeito, existe uma cooperação, existe um intercâmbio de avanços para o trabalhador e empresa? Como é que está a situação atual? Olha, Solomar, a questão do tratamento que as empresas dão aos sindicatos, né, isso já vem acontecendo há muito tempo. As empresas elas têm realmente procurado o sindicato pela importância que o sindicato tem hoje, né, para o país, no sentido de negociações, de avanços, de lutas, de buscas. E o Sindinel, assim como outras entidades, tem buscado seu espaço.
né? Apesar de que hoje ainda é vendida uma imagem muito ruim dos sindicatos, vocês podem ter certeza que existem sindicatos que brigam pelo trabalhador, que buscam o melhor, que buscam as negociações e buscam tratamento digno, né? Tanto para os sindicatos como para os trabalhadores. Então, hoje, as empresas, devido ao trabalho que a gente tem feito, ao trabalho que a gente tem buscado, nós negociamos com empresas estatais, com empresas privadas, com empresas federais, e nós buscamos o nosso espaço e hoje nós somos tratados com respeito, né? Essas empresas têm nos respeitado porque realmente a gente tem feito um trabalho de avanços para o trabalhador. A gente percebe que essas empresas também enxergam isso, né? E muitas vezes o sindicato ele não defende apenas o trabalhador, ele defende também as empresas que ele representa. Por quê? Porque é interesse que essas empresas se mantenham. Então, realmente, o trabalho é feito de forma séria e de forma competente, por isso há o respeito pelas entidades sindicais por essas empresas. Vocês observem o que o Luiz Eduardo acaba de comentar com a gente. A preocupação das entidades sindicais não é matar a empresa. Muito pelo contrário. É resgatar a dignidade do trabalhador, onde ele possa ter a motivação de exercer o seu labor com afinco e dedicação, ao mesmo tempo que venha a ser fortalecidas as empresas para que possa ampliar o número de empregados contratados. Parabéns, eu acho que essa é uma grande iniciativa. É uma das coisas que a gente costuma conversar aqui, Eduardo. A gente costuma conversar e trazer os sindicalistas no nosso programa para levar essa mensagem àqueles que nos assistem, para demonstrar que é um trabalho, no meu entendimento, essencial. Porque o sindicalista não é contra a empresa, não é contra o patrão. O sindicalista é a favor do empregado e colabora com o patrão para que ambos ganhem. É o verdadeiro ganha-ganha, é assim que funciona e é assim que o Brasil cresce. Eduardo, a gente ouve muito na mídia, tanto falada quanto televisada, de que a crise está estabelecida. Hoje, aquelas empresas com quem você negocia, esses trabalhadores estão sentindo essa crise ou está minimizada? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, realmente, o que a gente percebe hoje é que existe uma crise muito forte no nosso país, né? A gente percebe isso pela forma como as empresas estão negociando durante esse ano, tá? Esse ano nós tivemos poucos avanços com relação a ganho real, né? Tivemos aí muita luta para conseguir manter a correção dos salários pela inflação, né, do período. Então a gente percebe realmente que a crise ela está afetando a todos, né, todos os setores. A gente tem acompanhado aí outros setores como os bancários, né, os petroleiros, os correios, que são categorias que também de muita luta, né, que realmente para eles conseguirem avançar nas suas negociações, eles acabam fazendo greve, né? Nós tivemos esse ano greve no setor federal, na Eletrosul. A princípio não haveria nem a reposição da inflação e graças à greve, à movimentação do sindicato, né? Toda a parte política que nós fizemos lá no TST em Brasília, nós conseguimos avançar no setor federal e conseguimos a reposição da inflação. Tivemos greve também recentemente em Itaipu, por questões de tabelas salariais, e a gente percebe que esse é um mecanismo que tem que ser usado pelo trabalhador. O trabalhador muitas vezes não percebe que é um mecanismo legal, legítimo, é um mecanismo de força, de pressionar, né, as empresas para que avancem nas negociações. Porque se o trabalhador não fizer isso, realmente fica difícil para o sindicato conseguir avançar, né, nos pleitos e nas necessidades do dia a dia do trabalhador. Então, realmente, a gente percebe que a crise tem afetado o dia a dia dos trabalhadores do setor elétrico. E conversando um pouco mais daquilo que o senhor acaba de comentar aqui, momentos paredistas, que é necessário para que o trabalhador venha a ser respeitado, mas isso aí fortalece, com a participação do trabalhador, fortalece a entidade sindical, porque o sindicato sozinho não faz greve. É interessante que fique claro isso. Eduardo, e descreva um pouco na sua visão, como que você vê a participação das entidades sindicais pró-trabalhador? É importante ou não interessa muito? Como é que é a sua visão, as entidades sindicais na defesa do interesse do trabalhador? Eu acho fundamental. Eu tenho 27 anos de Copel, eu sou empregado da Copel. Estou no movimento sindical há 8 anos, há pouco tempo, Solomar. Então, eu ainda estou aprendendo, né, como é que funciona o movimento sindical. Mas eu enxerguei a importância da participação do trabalhador. Nenhum sindicato, isso eu garanto para você, Solomar,
nenhum sindicato consegue avançar ou consegue vencer se ele não estiver ao lado do trabalhador ou o trabalhador ao lado do sindicato. Isso não existe. Tá? As pessoas precisam mudar o seu modo de pensar e participar do sindicato. Porque quando você não participa e resolve somente ficar sentado na sua cadeira, reclamando, isso não contribui com nada. Né? Eu acho que as pessoas realmente elas têm que buscar os seus direitos. Tá? Existem leis, existem negociações. As pessoas precisam conhecer como funciona o sindicato, qual é a estrutura sindical que existe no país hoje. Existem as federações, existem as confederações, existem as centrais, cada uma tem a sua finalidade. Tá? Mas quem realmente está no dia a dia, ao lado do trabalhador, é o sindicato. Não existe mais ninguém nesse país que vá fazer a defesa do trabalhador. Então o trabalhador precisa enxergar que ele precisa estar ao lado do sindicato. De que forma? Muitas vezes, mantendo o sindicato através aí da sua mensalidade, né? Através das taxas assistenciais, porque nenhum sindicato sobrevive sem dinheiro, é o único recurso que tem, né? São essas taxas que hoje são cobradas. Então o sindicato realmente hoje ele precisa e é fundamental que o trabalhador participe e esteja junto com ele. É interessante nesse momento, Eduardo, até gostaria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito, porque o sindicato ele se torna forte com a participação do trabalhador, com ideias, com sugestões e mesmo crítica. Mesmo que seja uma crítica construtiva, eu acho que a diretoria está aí para se adaptar. No entanto, existe alguém que só sabe criticar e não participa de nada. Isso também ocorre na sua base? Ocorre, isso ocorre, te garanto, Salomar, que ocorre em várias bases. Não existe problema em crítica, como você falou. Agora, criticar e não participar, e não ajudar, e não estar junto do sindicato, fica difícil, né? Porque o sindicato é feito de pessoas, é feito de trabalhadores. O sindicato é feito dos empregados, né? Os dirigentes sindicais, eles são trabalhadores. São pessoas que vieram da base, que têm conhecimento como funciona o trabalho na sua base e que vêm com a disposição de não discutir coisas pessoais. Né? Então, os dirigentes sindicais hoje, eles têm a obrigação de discutir as coisas coletivas, Salomar. Então, muitas vezes não é um pensamento pessoal, mas eu sou obrigado a discutir e a trazer a opinião da categoria, da maioria. Então, é muito importante que as pessoas participem, tragam suas ideias, mesmo que sejam ideias diferentes. Isso tem que ser discutido entre a categoria, entre os trabalhadores e definido as estratégias que o sindicato tem que tomar para poder fazer a defesa dos pleitos. Muito bom o seu comentário, Eduardo, porque muitas vezes o que a gente observa é que existem trabalhadores que são contra por ser contra. Não participo, mas só critico. Critico aquilo ou sugerem aquilo que já vem sendo construído há anos. Olha, minha gente, é importante a participação. Conforme o Eduardo falou, com crítica construtiva, com ideias, o sindicato está aí para atender. E atender o coletivo, não o umbigo de diretor, não o umbigo de quem quer que seja. É o coletivo que é a função da entidade sindical. Parabéns, Eduardo. Hoje, porém, vocês negociam mais com o setor elétrico. Como você pode descrever a sua visão atual sobre o setor elétrico hoje nacional? Como é que você está vendo isso aí, Eduardo? Hoje eu vejo com muita preocupação, né? O setor elétrico nacional ele é um setor único. Não existe um sistema elétrico igual ao brasileiro em nenhum lugar do mundo. É um setor totalmente único, ele é totalmente interligado entre as regiões. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo que chova aqui no sul, Salomar, se faltar água no sudeste, no nordeste, esse sistema será afetado pela falta de água lá. Certo? E o que a gente tem visto ao longo do ano é a falta de investimento no setor, falta de construção de linhas de transmissão, falta de investimentos agora em hidrelétricas, né? E o que se busca é investimentos em energia alternativa. Tá? Mas até isso acontecer ainda vai demorar um tempo. Então hoje o nosso setor elétrico ele está à beira de um apagão, à beira de um caos. Então isso nos traz muita preocupação, porque os trabalhadores do setor elétrico percebem isso. Agora já a população que está em casa, que não tem conhecimento técnico, não conhece como funcionam as coisas, ela precisa ser alertada que nós estamos numa situação de risco. As empresas, as indústrias, né, elas precisam ser alertadas.
porque futuramente nós não sabemos o que vai acontecer com o setor elétrico. Eduardo, no tocante a essa geração que pode explodir a qualquer momento, também, no meu entendimento, pelo que a gente ouve na própria mídia, houve uma falta de planejamento, porque existem parques geradores que não estão interligados por nada, não existe rede. Isso ainda é uma realidade no Brasil? É uma realidade, infelizmente, Solomar. São feitos contratos com empreiteiras, grandes empreiteiras que constroem as suas obras, só que não há um planejamento eficaz nisso. Por quê? Muitas vezes a obra fica pronta, mas não existe linha de transmissão. O que significa isso? Por mais que eu tenha uma usina que eu possa gerar, eu não tenho como transmitir. Então, todo esse investimento que foi feito nessa usina, ela fica parado, essa empreiteira fica recebendo de quem? Recebendo do consumidor. Nós pagamos essa conta. E nós temos pagado isso há muito tempo, Solomar. Infelizmente, o que a gente vê é um má gerenciamento do setor elétrico no país hoje. Você sabia? Na verdade, quem paga a conta sempre é você, cidadão. Porque se existe um mau planejamento, uma gestão errada, quem paga a conta é o cidadão comum. Tem que acabar, isso tem que mudar, isso não pode prosperar. Que país é esse? Vamos mudar essa realidade, pô. Vamos fazer um planejamento correto para que na hora que começou a gerar, você consiga distribuir essa energia para que o cidadão consuma. E não fique pagando a conta sem usar. Isso é um absurdo. Eduardo, aqui no Paraná, a gente está tendo uma renovação de concessão de algumas usinas. E é importante, o que me chama a atenção, a GPS. Essa usina, GPS Parigô de Souza, né? Ela é uma usina ícone da história da nossa Copel, que para mim a Copel é uma grande empresa do setor elétrico nacional. Ela pode acontecer de vir a cair em mão estranha, porque na verdade ela faz parte da história da Copel. Em perdendo essa concessão desta grande usina, que é uma grande obra de engenharia, está rasgando-se a história passada. E quem não preserva o passado, o futuro pode estar muito próximo e acabar. Como é que é a sua visão a respeito de GPS? Olha, Solomar, é uma situação que a gente nos deixa muito apreensivos, preocupados como cidadãos, né? Porque essa usina ela foi construída pela Copel. Existe a questão sentimental também, né? A empresa construiu e manteve ela até hoje, né? Agora, o que acontece? Como não houve a renovação da concessão por parte da Copel, isso foi fruto da decisão do governo do estado, tá? Essa usina ela pode passar para qualquer pessoa que queira comprar, né? Qualquer grande empreiteira, qualquer banco, ela vai a leilão. Esse leilão vai ser realizado agora, em novembro, dia 25. Então, isso quer dizer que nós, aqui do Paraná, corremos o risco de perder uma grande usina que foi construída com o suor e com o sacrifício dos paranaenses. Isso nos deixa muito preocupados. Inclusive, é bom lembrar que foi uma das maiores obras de engenharia ocorrida no Paraná, a construção dessa usina, que ela, afinal de contas, ela pega água aqui de cima da serra e ela desce por túneis, lá no litoral, lá em Antonina. Então, faz parte da história. Eu acredito que a gente não deveria de perder isso aí. Quiçá que se venha a continuar com essa concessão, porque a história continua escrita pela mesma modelo de letras, que é o que a gente quer. Eduardo, continuando ainda no setor elétrico, eu gostaria que o senhor descrevesse como é que está hoje o investimento no quadro pessoal, o investimento na estrutural das empresas, para que dê o atendimento ao povo. Porque é natural que quando existe um investimento pessoal, você tem melhor qualidade de trabalho que vai ser utilizado em benefício do povo. As empresas vêm investindo no pessoal, vêm investindo em estrutura para melhor atender o cidadão paranaense hoje ou não? Excelente a sua pergunta, Solomar. O setor elétrico é um setor estratégico para o país, para nós, para as pessoas, para o povo, certo? E quando a gente vê que realmente existe uma política hoje dentro do setor elétrico de lucro pelo lucro, a gente percebe que esses investimentos acabam ficando um pouco de lado, né? Nós vemos hoje que os trabalhadores eles têm trabalhado sobrecarregado dentro das suas atividades. Não existem mais treinamentos como existiam aí alguns anos atrás. A capacitação ela deixa de ser ideal para um setor que é tão importante, tão estratégico e tão ímpar
É um setor assim que é muito difícil você descrever uma atividade dentro do setor elétrico e comparar com uma atividade fora do setor. Então, esses trabalhadores são trabalhadores específicos, são técnicos, são pessoas capacitadas e que elas não aprenderam a sua atividade de um dia para o outro. Leva alguns anos. Então, para um trabalhador ficar muito competente na sua área dentro do setor elétrico, é no mínimo 5 anos. Então, nós temos que ver que tem que ter investimento nesse trabalhador. E hoje isso não está ocorrendo e nos deixa muito preocupados. E nós temos também a questão dos terceirizados, Solomar. Hoje, eu vou citar um exemplo para você. Nós temos a nossa Copel, Companhia Paranaense de Energia, que ela tem 8.600 empregados próprios no estado do Paraná. E existe uma outra empresa que é terceirizada, que presta serviço para a Copel, que tem 6.000 empregados. Então, o que significa isso? Que esses 6.000 empregados estão fazendo a mesma atividade dos empregados que trabalham na Copel, pela metade do preço, sem qualidade, sem qualificação, sofrendo inúmeros acidentes e mortes no setor elétrico. Isso é comprovado que dentro dos terceirizados, a questão dos acidentes é 8, 10 vezes maior do que os empregados próprios. E isso traz um prejuízo muito grande, tanto para a sociedade, como para as famílias dessas pessoas e para os trabalhadores. Você sabia? Analise, uma empresa com 8.600 trabalhadores como a nossa Copel. Tem 6.000 terceirizados. 6.000 terceirizados quer dizer que são 6.000 trabalhadores que recebem um salário menor, porque o terceiro recebe sempre menos do que o primário. Então, 6.000 famílias que estão recebendo o salário minguado em prol do lucro, porque o seu patrão, o empresário, dono dessas terceiras, tem que ter o seu lucro, senão não existiria. É um verdadeiro escravismo, novamente, aos trabalhadores com a terceirização. Então, isso aí a gente tem que procurar meios, porque as leis que são apresentadas no Congresso não vingam, não avançam e os terceiros aumentam. E aumentando os terceiros, aumenta a quantidade de acidente, conforme o Eduardo falou, acidente ceifando vidas, acidente deixando gente aleijado para o resto da vida, onde que o país tem que continuar pagando esse cidadão, que além de não ter qualidade de vida, gera uma despesa para o Estado. Então, gente, vamos acordar. E o mais importante, Eduardo, que nós não podemos deixar de falar aqui, esses terceiros, eles não têm a qualificação necessária que o cidadão merece. Porque uma empresa que mantém um quadro de funcionários que nem a Copel, qualificados, treinados, a qualidade do serviço é outra. Muitas vezes as empresas terceirizadas nem qualificam os seus trabalhadores, nem as normas de segurança são respeitadas. Isso é uma realidade, Eduardo? É uma realidade. Infelizmente, dentro do setor elétrico, nós lamentamos por ser assim, né? E lembrando que esses terceirizados, nós gostaríamos que eles fossem empregados da Copel, que eles tivessem o mesmo treinamento, a mesma qualificação, recebendo os mesmos salários, os mesmos benefícios. O recado está dado. A terceirização do setor elétrico é um prejuízo a você, cidadão. Isso aí está claro e vem sendo demonstrado já ao longo do tempo. Nós não podemos continuar que isso venha a prosperar, porque é um achaque ao trabalhador com uma pior qualidade de serviço a você, cidadão. Eduardo, recentemente aqui vocês são filiados à UGT, União Geral dos Trabalhadores. É a nossa central. Vocês promoveram um evento aqui recentemente na prevenção do câncer de mama. Esse evento foi um sucesso? Teve a repercussão que a central desejava? Olha, Solomar, além de ser um sucesso, foi algo importantíssimo. Porque nós estamos falando aí das mulheres. O câncer de mama é uma doença que está aí, gente. E muitas mulheres não têm o conhecimento e a necessidade de fazer a prevenção do câncer de mama. E está comprovado que o câncer de mama, quando detectado no início, ele tem tratamento. Então, nós realmente precisamos fazer mais eventos desse. A UGT está de parabéns, Solomar, através do nosso presidente Paulo Rossi, que organizou esse evento, e as entidades filiadas à UGT que participaram. Eu acho que nós precisamos fazer mais eventos desse, porque sindicato não é só defesa do trabalhador também. Nós temos as causas sociais que nós precisamos defender. E isso é muito importante, porque a trabalhadora precisa estar consciente que ela corre riscos, e nós precisamos dizer para as trabalhadoras e para a população o que eles devem fazer. Nós temos essa obrigação também, Solomar. Muito importante, muito importante. Parabéns ao UGT por essa nova iniciativa
e realmente é uma central inovadora, conforme ela determina, ética inovadora. Então, está inovando e parabéns aos diretores da UGT. Quanto às negociações, ainda voltando como sindicato, eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho, na sua visão. Hoje o governo do estado criou uma comissão de controle das empresas estatais, a CCEE. Como é que funciona isso? É bacana para os trabalhadores ou é algo totalmente distorcido, Eduardo? Solomar, é algo muito estranho. A questão dessa comissão nós estamos vendo assim com muita precaução. Que primeiro, o presidente dessa comissão, ele é o secretário da Fazenda do Estado, que é o senhor Mauro Ricardo, que também é presidente do CAD da Copel, do Conselho de Administração da Copel, da Sanepar, da Compagás e de outras empresas. E essa comissão ela veio justamente para engessar as negociações, Solomar. Ela não permite que a gente possa sentar em mesa com as empresas, com os diretores das empresas e possamos discutir os pleitos dos trabalhadores, os reajustes. Ela simplesmente determina que tem que ser feito de uma forma única, sem que haja avanços na proposta. Ela também sugere retiradas de benefícios que já existem. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque as empresas estatais, elas têm recurso próprio, tá? Elas não têm dinheiro público que é arrecadado. Esse dinheiro que é arrecadado, ele é da empresa. Tudo bem que o governo do estado seja o acionista majoritário e tenha direito aos seus dividendos. Agora, o que a gente vai alertar é a questão da produtividade, gente. Se não houver negociação, se não houver avanço nos pleitos, a produtividade, o trabalho, isso pode vir a cair a qualidade. Isso é interessante que vocês analisem. O comentário de que Eduardo acaba de falar com essa comissão, que no meu entendimento é uma prática antissindical essa comissão, porque ela não deixa que as entidades negociem com a empresa, interfere diretamente, isso também não pode prosperar. Eduardo, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Uma Janela para a Cidade. Infelizmente, nosso tempo em televisão é limitado. Tenho certeza de que levamos informação àqueles que nos assistem de uma forma diferente, porque é um trabalho realizado por uma entidade sindical em benefício de você, trabalhador. Os meus agradecimentos, até um próximo programa, mas antes eu quero deixar um grande abraço à Dona Maria e o LP lá da Matheus Leme no Edifício do Mel. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza ele irá querer. Obrigado, Eduardo. Até logo, Salomar. Obrigado.